Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz, que Jesus nos abençoe, que Ele continue sendo o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Jesus sempre esteve cercado pela multidão. Aquela época em que Roma dominava o mundo, invadia as cidades, fazia das mulheres viúvas, das crianças órfãs, dos homens mutilados, cobravam pesados impostos àqueles que estavam sob o seu jugo. Naquela época, onde a desesperança reinava, onde as pessoas não percebiam de forma alguma uma luz no fim do túnel para acalentar o seu desespero e o seu sofrimento. Naquela época, como na época de hoje, em que os pequenos são massacrados, pisados pelos poderosos, naquela época de tanta dor e sofrimento, Jesus, ele surge como estrela de primeira grandeza, como o sol na alvorada, rompendo a escura madrugada da criatura humana, para anunciar o reino de Deus, com toda a sua beleza, com todo o seu amor, paz e felicidade. Quando Galileu começa a pregar, caminhando pelas planícies, subindo as montanhas, cantando para toda a humanidade, para a humanidade de todos os tempos, o mais belo hino de amor que já se tem notícia. O Senhor fora em pouco tempo, também por causa dos fenômenos que ele realizava, seguido de uma multidão de doentes, de angustiados, de feridos, que encontravam nas suas mãos o lenitivo, a cura para as enfermidades dolorosas, desde a cegueira, a lepra, desde a surdez, a mudez, enfim, não apenas as doenças que se expressam nos tecidos do corpo, mas ele também curava as doenças que se expressam nas fibras mais íntimas da alma humana. A desesperança, o desespero, a depressão, a ansiedade, as enfermidades espirituais caracterizadas pelas obsessões, como eram chamados os possuídos, os endemoniados, os lunáticos, todos eles encontravam em Jesus o remédio para as suas dores mais profundas, a cura para as enfermidades mais escabrosas. Todos buscavam ele. Mas a intenção do Cristo não era curar corpos. Ele buscava curar as almas. A sua figura majestática, a sua figura bela, o magnetismo que saía do seu ser encantava as pessoas. As pessoas se viam envolvidas com aquele amor que tudo dá, que tudo ama, que tudo sofre, que tudo renuncia. Jesus, pedagogo por excelência, o maior que a humanidade já teve, mestre inigualável, orador incomparável. E o interessante é que ele não utilizava de palavras complicadas para ensinar. Ele contava histórias. Ele contava parábolas. Mas não contava parábolas por contar. Não. Ele buscava tudo aquilo que aquele povo naquela região convivia no dia a dia. Então, se ele fosse falar para o agricultor, ele falava das sementes, ele falava do grão de mostarda,
ele falava do joio, ele falava do trigo. Se ele fosse falar para um pescador, ele falava das redes, falava dos peixes do mar. Para os homens de comércio, ele falava das dracmas, ele falava dos talentos. Ou seja, ele estava sempre falando daquilo que as pessoas já conheciam, para que em cima disso ele desse o ensinamento moral, a condução espiritual. E foi assim que numa tarde em Cafarnaum, a multidão estava aglomerada na praia daquele lago que por sua extensão era conhecido como Mar da Galileia, conhecido pelos nativos como o Lago de Genezaré. E Herodes, para homenagear Tibério, colocou o nome de Tiberíades. E lá estava a multidão. E Jesus sobe no barco. Subiu num barco que estava ancorado, para ficar numa posição que fosse visto por todos e a sua voz pudesse ecoar. E ali, naquela barca, Jesus conta a parábola do semeador. E ele diz que o semeador saiu a semear, a jogar a semente. É interessante que o semeador não espera a semente romper a terra, não. O semeador joga a semente e continua caminhando. E ele conta que uma parte das sementes caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram as sementes. Outra parte das sementes caiu entre as pedras. Lá tinha terra, mas era pouca, era rasa. Elas germinaram rápido, mas o sol veio e as queimou, porque elas não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos. A terra era até boa, mas à medida que eles foram crescendo, os espinhos foram crescendo juntos e sufocaram aquelas sementes nascentes. Só que uma parte caiu em terra boa. E cada grão rendeu 100, 70 e 30. Essa parábola, ela tem um significado muito grande. Porque como todas as parábolas de Jesus, ela faz relação entre a criatura, o Criador e a vida. O sentido da vida, o estar aqui na vida. Quem é o semeador? Quem é o grande semeador que saiu a semear? Jesus, nosso mestre querido, nosso Senhor amado. E a semente? Quais são as sementes? As sementes são as palavras do seu Evangelho. As sementes são os seus ensinamentos imorredouros. Ensinamentos de amor, de salvação, de iluminação, de plenificação. E a terra? O que é a terra? Jesus joga a semente do Evangelho na terra dos nossos corações. Os nossos corações é a terra que recebe o Evangelho de Jesus. E aí nós perguntamos, como é que está a nossa terra? Como é que está o nosso coração? Ele está como seco no caminho? Sem nada? Ele está entre as pedras? Está pedregoso o nosso coração? Está duro igual as pedras? O nosso coração está cheio de espinhos? Ou o nosso coração está em terra boa?
Lembramos agora de uma frase de André Luiz, através de Chico Xavier, que ele disse que não tem como Jesus penetrar num coração conservado em vinagre, azedo. Como é que está o nosso coração diante das situações da vida? E como é que nós entendemos essa parábola desse semeador que saiu a semear? Aquela semente que caiu em meio do caminho e os pássaros vieram e comeram, são aquelas pessoas, aqueles corações que ouvem a palavra. Eles ouvem a palavra do Evangelho. Eles ouvem os ensinamentos de amor, mas não compreendem. Eles não conseguem compreender. Então, o mal vem e leva do coração deles. São as aves que vêm e comem, porque eles não entendem o que significam aquelas sementes. Aquelas sementes que estão ali cheias de riquezas morais, espirituais. Eles não percebem que aquelas sementes é que vão lhes trazer a paz, o amor, a harmonia, a felicidade. E porque eles não compreendem, lhes é arrebatado. As aves vêm e levam. E os espinhos? Os espinhos. Antes dos espinhos, e as pedras? O Evangelho diz que a terra era pouca entre as pedras. Por isso que floresceu rápido, mas como não tinha raiz, o sol queimou. Esses corações que estão ainda entre pedras são aquelas pessoas que ouvem. Elas aceitam até com alegria. Mas quando começam as perseguições, quando começam as dificuldades, quando começam as inquietações da vida, eles, deixam para lá. O fogo das dificuldades da existência queima essas plantinhas que estavam nascendo. Eles tinham conhecimento do Evangelho, eles se alegraram a princípio, mas esse conhecimento não foi suficiente para que as raízes se aprofundassem e pudessem tirar os nutrientes, a água do solo, para suportar o calor do sol, para suportar as perseguições, as dificuldades da vida e continuar firme. Eles não tiveram essa força. E aí o sol queimou e se perderam essas sementes. Mas tem aquelas que caíram entre os espinhos. O que é que acontece quando o nosso coração fica cheio de espinhos? É as pessoas que também ouvem o Evangelho, também se alegram, têm esperanças. Entretanto, os cuidados do mundo, os prazeres do mundo, a fascinação das riquezas, do poder, seja ele qual for, o envolvimento com as paixões da matéria sufocam. Sufocam. São aquelas pessoas que chegam no templo religioso, seja ele qual for, na casa espírita, na igreja católica, no templo protestante, evangélico, no terreiro de candomblé, onde for. São aquelas pessoas que chegam e se alegram e parece que vão, mas de repente deixam de ir para o centro. Eu comecei a fazer a faculdade, deixei.
Eu comecei a trabalhar, tive que dar hora extra para poder comprar minha televisão, comprar minhas coisas. Depois que eu consegui comprar minha casa, meu carro, eu volto. Então elas ficam envolvidas com as coisas materiais. Não colocam o Evangelho de Jesus, não colocam a sua religião, a sua crença, a sua fé como prioridade. Eu tinha um companheiro que ele sempre me dizia: Cláudio, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar ao Espiritismo. Eu dizia: eu espero que você chegue a se aposentar, porque nós só somos donos do hoje, do agora, desse momento. Ele está aqui ainda, está encarnado, é mais velho do que eu, então ele está perto também de futuramente se aposentar. Mas será? Muitas vezes, quando chega a época da aposentadoria, passou um tempo tão grande que as desilusões, que as dores, que as enfermidades chegam, o corpo enfraquece, a vontade fica mais débil, as dificuldades são outras e muitas vezes se perde a oportunidade de uma vida inteira porque estava esperando se aposentar para poder se dedicar ao trabalho do amor e do bem. Sempre nós estamos condicionando quando, se, a nossa entrega, não é? Sempre. Então aquelas sementes, aquela palavra do Evangelho que caiu no coração das pessoas no caminho, foram aquelas pessoas que ouviram, mas não entenderam. Aquelas que caíram entre as pedras foram aquelas pessoas que ouviram, até entenderam, receberam com alegria, mas quando as dificuldades começaram, ainda tem gente que diz assim: depois que eu entrei no Espiritismo, minha vida tá difícil. Não entenderam ainda o significado da vida. E aí essas perseguições, essas dificuldades fazem com que elas desistam, vão embora. Aquelas sementes que caíram nos corações ainda cheios de espinhos, aquelas pessoas que ouvem com alegria, mas o mundo fascina, as conquistas do mundo fascinam. E aí sufoca. Então umas sementes são levadas pelos pássaros, outras sementes germinam, mas o sol queima, outras sementes germinam, mas os espinhos sufocam. Mas também tem a coisa boa, né, pessoal? Tem. A semente que cai em terra boa são aquelas pessoas que ouviram a palavra, entenderam a palavra, se alegraram com a palavra e colocaram a palavra e sua prática como prioridade na vida. Aqueles que perceberam que a vida física não é apenas comer, beber, dormir, namorar, trabalhar, ter filhos, envelhecer, quem consegue, e desencarnar. O coração, que é uma terra boa, que acolhe a semente do Evangelho com amor, com entendimento, ele sabe que a vida é muito mais do que isso. Que todo o resto é ilusão. Bens materiais, dinheiro, títulos, tudo isso é ilusão. E nós não somos donos de nada, somos apenas mordomos. Esses que têm a terra boa no coração perceberam que a vida tem um outro significado, o significado espiritual, o significado de processo evolutivo, de crescimento da criatura. E aí, essas sementes que caem produzem 100, 70, 30
por cada semente. Ou seja, multiplica-se abundantemente. Essas sementes crescem e se transformam em árvores, que não apenas dão frutos, mas acolhem os viajantes do caminho, que cansados se deitam nas suas sombras, se encostam no seu tronco, as crianças que brincam nos seus galhos, só alegria e felicidade. A parábola do semeador, ela nos convida a refletirmos sobre a situação do nosso coração. Dando um outro olhar ao nosso coração. Sem falar agora tanto da semente. Falando da situação do terreno. Porque muitas vezes a gente fala da semente, que o semeador saiu a semear. Mas a situação do terreno é questão sine qua non. Eu lembro que há algum tempo, assistindo uma programação científica, arqueológica, egiptologia, o estudo do Egito, principalmente das dinastias mais nobres e ricas, eu vi uma reportagem de um túmulo de um faraó que foi encontrado. Esse túmulo tinha mais de 3.000 anos. E em cima do sarcófago dele, em cima do caixão, tinha algumas sementes de milho. E aquelas sementes de milho, elas estavam ali há mais de 3.000 anos. Os pesquisadores pegaram aquelas sementes e colocaram numa terra boa, adubada. E 3.000 anos depois, a semente germinou e o pé de milho cresceu, floresceu e frutificou, porque encontrou a terra boa. Como é que está o terreno do nosso coração? Ele está como aquele caminho lá, sem nada, seco, batido. Será que ele está assim? Como é que está o nosso coração? Ele está pedregoso, com terra rasa, improdutivo, duro como as pedras. Será que o nosso coração está cheio de espinhos? Dos ressentimentos, das mágoas? Espinhos da inveja, do ciúme, da prepotência? Espinhos que sufocam as mais belas intenções? Espinhos que terminam por ferir a nós próprios, a nossa própria alma, e sufocam tudo de bom que poderia nascer? Ou a nossa terra, o nosso coração, já está com uma terra boa, com adubo natural, fofa, cheia de nutrientes, esperando a semente que há 2.000 anos foi lançada, cair para germinar? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos. Porque não adianta ler, estudar,
ouvir palestra, se as sementes não encontram um coração com terreno propício para elas germinarem? Vai ficar como lá no sarcófago do faraó. E às vezes, um terreno cheio de pedras, cheio de espinhos, cheio de detritos, para se transformar numa terra boa, vai precisar de muito trabalho. Retirar os detritos, as pedras, os espinhos, pegar a charrua e cortar a terra seca, dura, improdutiva, mexer nessa terra, colocar adubo para que ela produza. E muitas vezes a charrua é a dor. A dor que chega, ou como ela chega. A dor chega de um jeito, às vezes, que faz com que o nosso orgulho se curve, a nossa vaidade se curve. Aquela dor que vem, a gente corre para um lado, a gente corre para o outro, mas aquela dor está ali, amolecendo. Amolecendo. Como é que está o seu coração? Diga aí para mim. Está com aquele caminho batido, duro, que os passarinhos comeram as sementes? Seu coração está pedregoso? Cada pedra é uma coisa: ciúme, vaidade, orgulho, prepotência. Ou está como os espinhos que sufoca? Ciúme, vingança, mágoa, ressentimento. Tudo isso faz mal pra gente. Pra gente. E a gente fica sem aproveitar a terra, sem aproveitar a semente, sem colher os frutos. A gente fica com fome. Fome de amor. Fome de amor. Sede de infinito. Então, pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso. A beleza de Jesus como semeador. O amor de Jesus nas sementes jogadas. E o terreno, os nossos corações. Que nós possamos transformar os nossos corações na terra boa, para receber as sementes do amor do Cristo e possamos encantar o mundo e ajudar o mundo que tanto sofre. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine, que Ele nos proteja, que Ele derrame o adubo do seu amor em nossos corações ainda empobrecidos, para que as sementes do seu Evangelho possam germinar em nosso coração, produzindo 100, 70 e 30 por um. Que o Senhor nos abençoe,
e até uma próxima oportunidade com a bênção de Jesus, o nosso Mestre. Muita paz.